Olha, eu não ia falar isso aqui em público. Eu ia guardar isso aqui para os meus clientes, porque está dando muito resultado para eles. Só que tá dando tanto dinheiro para eles que eu acho que não tem como eu não colocar isso no YouTube. A verdade é que tem gente, tem dono de casa de repouso que tá pagando para trabalhar, que tá trabalhando de graça na própria casa de repouso, que tá ganhando menos que os cuidadores que ele contrata, sendo que ele tem que trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque tá cometendo um único pecado no atendimento ao cliente, um só. Primeiro de tudo, você precisa saber quem eu sou. Meu nome é Júlio, eu sou um dos fundadores da agência Grisalho. A gente trabalha com marketing digital de casa de repouso. Só de casa de repouso. Então a gente faz site, a gente trabalha com o processo comercial, a gente faz SEO, que é fazer a casa aparecer bem no Google, a gente gerencia o perfil do Google Maps da casa, a gente faz social media, o que precisar. Em outras palavras, o meu trabalho é encher casa de repouso que não tá cheia, né? Casa de repouso que tá cheia até precisa desse trabalho, mas não tanto. O que acontece? O jeito que esse problema chega para mim, esse pecado no atendimento ao cliente, é que o dono da casa sente e me reporta que ele não recebe contatos. Ele recebe um, dois, três contatos na semana. Desses, geralmente um e meio na média, meio a um é alguém entregando currículo, e aí o outro meio chega e quer pagar 4.000 reais, mas a casa dele custa 8. A pessoa chega e pergunta se tem vaga por um salário mínimo, que é o que o idoso recebe de aposentadoria, e por aí vai. Então, ele não recebe contatos, os contatos que ele recebe são ruins. A consequência disso é que ele fica com a casa meio cheia. Ele tem 30, 35 vagas, ele tá com 20, 25, no máximo 30, 27 camas ocupadas. E aí ele, às vezes tem lucro, às vezes tem prejuízo, às vezes ele se paga muito pouco, por muito tempo ele não se paga. E, inclusive, a maior parte do tempo, ele tem que trabalhar pra cacete pra poder ter algum lucro. Se ele colocasse um funcionário pra fazer o que ele faz, ele estaria no prejuízo. E aí, ele ganha menos que o cuidador, essencialmente na prática, ele tá pagando pra trabalhar e ainda arriscando uma dinheirama que ele pode ter de prejuízo, tem que pagar funcionário, ele tem passivo fiscal, tem passivo trabalhista que ele tem que pagar e ele tem que se virar pra pagar. Isso que eu tô te falando, eu sei de fato que são centenas de casas de repouso no Brasil que acontecem. Provavelmente você também já viu isso acontecer. Se não é com você, é com outros donos parecidos com você. Mas provavelmente com você também, você viu até aqui esse vídeo. O que esse dono de casa de repouso não percebe, o que você não percebe, é que tem muito mais gente que procura a sua casa de repouso do que você sabe. Pelo menos esses que estão cometendo esse um pecado capital. Eu vou te contar ele. Agora eu tô pensando em um dono de casa de repouso que comete esse um pecado capital que eu sei que muitas casas cometem, tá? Essa pessoa, se for você, você também, a sua casa poderia estar cheia, poderia estar lotada. Ela poderia estar com fila de espera, de modo que você ia subir o seu preço. Você não ia manter o mesmo preço, você tem 5, 6, 7, 8 pessoas falando: "Não, eu quero internar agora", e você não tem vaga. Você vai subir um pouco o seu preço, você vai colocar mais gente para trabalhar, você vai se tirar da operação. Você vai guardar 20, 30 mil reais todo mês. Você vai tirar aquele mês de férias que você está precisando tem anos e viajar para os Estados Unidos, para a Europa, onde você quiser. Ou investir em outra casa, se você quiser, que é o que muita gente faz. Semana passada eu conversei com um empreendedor que começou a abrir a primeira casa dele em 2018 e agora já tem 10 casas de repouso. Um outro que eu conversei abriu a primeira em 2021 e já tem 4. Tá pensando em abrir a quinta. Então, isso poderia estar acontecendo, mas você está pagando para trabalhar. Por quê? Quem que é o culpado disso tudo? O culpado de tudo não é você está trabalhando muito e não tem como você trabalhar mais. O culpado é o processo. É uma falha no seu processo que eu chamo de vazamento de ouro. O que é o vazamento de ouro? O ouro da pessoa, o ouro do dono da casa de repouso, são os contatos que chegam para ela. E eles estão vazando pelo cano antes de chegar, e indo direto para a casa do concorrente. É como se o concorrente tivesse, sem querer, feito um gato no seu encanamento de ouro. Ou melhor, se você tivesse feito um gato no seu encanamento para jogar um pouco pro concorrente. E no caso, jogar quase tudo. Deixa eu te explicar. A casa de repouso ela tem dois meios principais para receber contatos. Tem outros. Dá para alguém chegar ao vivo lá? Dá. Mas geralmente ela recebe por WhatsApp e por telefone. Nas casas acometidas pelo vazamento de ouro, o número do telefone acontece isso aqui. A pessoa procura a casa no Google, encontra a casa no Google. E aí ela resolve que ela quer ligar, ela quer conversar, saber como é, saber quanto custa marcar uma visita, internar logo. Ela tá, tipo, tá com pressa. Geralmente quem tá com pressa é o cliente bom, que tá pronto para internar, que vai aceitar o preço, que vai visitar, vai gostar, vai pagar em dia.
esse cliente vai ligar, porque é mais rápido do que mandar um WhatsApp, quem sabe quando vai resolver, quando vai responder, e depois às vezes ele tem tempo para visitar hoje, então ele quer ligar agora e já marcar. O cliente que liga, ele é bom. Só que a pessoa liga e quem atende? É o dono da casa de repouso? Não. É alguém que sabe falar o preço? Não. Deixa eu te mostrar uma gravação que vai deixar isso muito claro para você. Casa de repouso? Oi, bom dia. É da Casa de Repouso Sorriso Feliz? Oi, bom dia. É sim. Eu queria informações sobre valores. Eu tô com um idoso aqui de 73 anos, homem, né, pra internar. Eu queria saber quanto custa, se tem vaga, como funciona. Ah, bom, eu sou cuidadora aqui da casa e eu não tenho essas informações, não posso te passar. Acho que seria melhor o senhor falar com a proprietária, com a minha gestora. Ah, tá bom. Você pode passar pra ela, por favor? Ela é que ela não tá aqui agora, não. Ah, é. Ela, Você pode me ela passar vem, pode me passar um ela, telefone? Ah, diga. ela vem de tarde, às 2 da tarde, o senhor ligando por aí, acho que o senhor consegue falar com ela. Ah, tá bom. Como é o nome dela? É Márcia. Tá bom. Muito obrigado. Com quem eu falo? Fala com a Juliana. Tá bom, obrigado, Juliana. Imagina, desculpa, viu? Até Não, mais. não tem problema. Tchau, tchau. Tchau. Você precisa aprender 3 coisas com essa gravação que você acabou de escutar. Primeiro de tudo, cuidador não é secretária e não vai ser. Ele não vai atender direito o telefone, ele não vai passar a informação certa, ele vai cuidar de idoso. Se você terminou essa gravação pensando que o dono dessa casa de repouso tinha que brigar com o cuidador, tinha que ensinar o cuidador ou tinha que demitir o cuidador, você está entendendo tudo errado e você vai continuar pagando para trabalhar. Cuidador não é secretária, cuidador não é vendedor e ele não vai fazer nenhuma dessas coisas bem, não importa o quanto você tente, porque essa não é a profissão que ele escolheu. Se ele tivesse escolhido essas profissões, ele estaria fazendo essas profissões. A segunda coisa que você precisa aprender é que esse era um ótimo contato, pronto para fechar. Fui eu no caso. Qual era a minha situação? Eu tenho um outro site de casa de repouso também chamado Escolha Sênior. Nele a gente recebe contatos de pessoas que estão procurando casas de repouso, estão prontas para fechar, e a gente aprende tudo sobre o idoso, inclusive quanto a pessoa está disposta a pagar, e a gente vai atrás das casas para ela. Quando a gente fala com as casas, a gente já está procurando marcar uma visita para a pessoa, porque a pessoa vai ir e vai internar. Então, eu era um contato muito bom, pronto para internar. E por isso que eu liguei, por isso que eu não mandei o WhatsApp. Se eu tivesse mandado o WhatsApp, eu teria mandado o WhatsApp para 10 casas de uma vez. E aí, será que a sua teria tido prioridade? Mesmo que você respondesse dali 1 hora, alguém teria respondido na hora. Então, alguém teria ganho esse contato. E terceiro, você acha que eu ia esperar pacientemente a hora certa para ligar? Não. A pessoa que está procurando a casa, ela vai pegar a lista dela, que tem 10 casas que ela fez, porque ela quer resolver aquele problema naquela hora, e vai ligar pro próximo na lista. E o próximo na lista, eu te garanto, vai atender, vai marcar e vai internar o paciente. E você vai ficar esperando. E quem vai chegar para você? A pessoa que foi, visitou a segunda, terceira e a quarta casa, achou caro, não gostou, teve algum problema com a casa, e aí vai chegar na sua e adivinha? Achou caro, não gostou e vai para a próxima. O que a sua tem de diferente da primeira, segunda, terceira e quarta? Nada. Agora pensa uma coisa, quantos desses contatos acontecem por dia que a dona dessa casa de repouso não fica sabendo? Talvez 2, talvez 3, talvez 4. Essa pessoa que acha que recebe 1 ou 2 contatos por semana, recebe 3 ou 4 por dia que ela perde dessa maneira. Esse é o vazamento de ouro. Essa semana mesmo eu falei com uma dona de casa de repouso. E ela tava me contando que ela tinha esse problema. E ela me contou, me deu um exemplo maravilhoso, que é uma cliente que internou com ela, deu um feedback para ela falando que ela tentou, ela só conseguiu falar com ela, com a dona da casa, depois de ligar 7 vezes. 7 vezes. Na oitava, ela entendeu, ela conseguiu falar com a dona. Agora pensa, quantas pessoas ligaram uma vez e pararam? 2, 3, 4, até 5, 6 vezes e pararam. Quem liga a sétima? É muito pouca gente. Não é só que é um cliente pior, às vezes até é um cliente bom, mas é muito pouca gente. A grande maior parte das pessoas só vai ligar 1, 2 ou 3 vezes. Pensa você quer trocar o pneu do seu carro, você liga num lugar porque você quer trocar agora, porque você está com pressa, e não atende.
Você vai ligar pro próximo. É muito rara a situação que você vai ligar 2, 3 vezes. Imagina 7. E o que essa pessoa tá pensando, essa pessoa falou isso pra essa dona de casa de repouso. Ela falou pra mim. Ela tá pensando, e se a minha mãe tivesse um problema? E se eu precisasse de uma informação dela? E se eu precisasse tirar ela de lá por qualquer motivo? Eu não ia conseguir falar. Como é que eu sei que eu posso confiar que eu vou conseguir falar? Eu não sei. Então ela perde muita gente. Essa pessoa tá perdendo 95% ou mais dos contatos. Ela podia ter 20 vezes mais contatos. A casa dela hoje tá com, se eu não me engano, 5 vagas. Ela poderia estar completamente lotada. E ela poderia estar subindo o preço. Ela poderia estar trabalhando menos, porque ela podia usar esse dinheiro pra contratar alguém pra fazer o que ela tá fazendo, pra guardar dinheiro, que ela não guarda dinheiro tem muitos anos, e pra fazer uma viagem. Tudo isso, juntos, não é um ou outro. Porque ela poderia estar lucrando, deixa eu fazer a conta aqui, 35 mil reais a mais, todo mês. 35 mil reais a mais. O que você faria com 35 mil reais a mais no mês? Limpo. Pois é. Agora eu vou te explicar mais ou menos qual é o jeito certo de fazer isso. Eu vou te explicar os princípios do jeito certo de fazer esse atendimento, ou de consertar esse problema de vazamento de ouro. E eu vou te explicar como é que eu faço com os clientes que trabalham comigo. É um pouco mais delicado com os clientes que trabalham comigo, porque cada um tem as suas particularidades, mas são esses os princípios que eu vou aplicar com eles. Basicamente, o princípio número 1 é que atender cliente é sempre prioridade número 1. Não importa se você tem outra coisa para fazer, se você tem qualquer outra coisa, chegou um cliente que você pode atender, você tem que atender ele na hora. Princípio número 2. O contato, todos os contatos que os clientes têm para chegar são os números que estão com você o tempo inteiro. Então vai chegar no seu celular, no seu WhatsApp, que você leva para lá e para cá. Não vai ligar na casa. Tem outro número para ligar na casa para os clientes atuais, se quiserem ligar lá, falar com o cuidador, falar com o idoso, tem outro número. Os números que estão divulgados nas redes são os que caem no seu telefone. E você pode ter outras atribuições, você pode ter que fazer um monte de outras coisas, só que tem que estar concordado com você e com todo mundo que importa, com os seus sócios, com quem trabalha na casa, que a sua prioridade 1 é atender cliente. Então você vai parar as coisas, se tiver que continuar, alguém vai continuar fazendo, porque você vai atender cliente. E número 4, enquanto você não tiver 100 camas, essa atribuição é 100% sua. Se um dia você tiver camas demais, você coloca outras pessoas para fazerem, mas você é quem vai fazer melhor. Você é quem vai atender. Qualquer outra pessoa não vai atender tão bem quanto você. E se você fizer só isso, vale o seu tempo. Qualquer outra coisa que você fizer, faz sentido outras pessoas fazerem. Para você, isso vale o seu tempo. Agora, dá trabalho implementar esses princípios? Dá, e muito trabalho. Muita coisa tem que mudar. Só que é a mudança que mais traz resultado de todas que você pode fazer. Então faz muito sentido. Tem uma coisa que eu sempre falo, que é, se hoje a sua casa de repouso não tá cheia, tem alguma coisa errada. Porque é demografia. O brasileiro está ficando mais velho, o brasileiro não tem dinheiro para se aposentar, o que quer dizer que o filho não pode ficar cuidando do pai idoso, tem que seguir trabalhando. As pessoas não têm tanto dinheiro para contratar mais 3 cuidadores para cuidar do idoso o tempo inteiro. Os filhos não conseguem mais cuidar dos pais. Eles estão tendo que colocar em casa de repouso. E as casas de repouso também não são mais os asilos que eram há muito tempo. São lugares que vão cuidar bem do idoso, que fazem sentido para ele, que são bons, desde que o familiar possa ficar sabendo disso. Quando ele ligar na casa, ele ser bem atendido, ele fazer uma visita, ele gostar do lugar, ele perceber que é legal, que vai ser uma vida boa pro pai ou pra mãe dele. Tá bom? Se você quer ajuda para descobrir o que é que tá errado na sua casa de repouso, por que é que ela não tá cheia, provavelmente é no digital, marca uma call comigo. Tem um link na descrição aqui, mas é agenciagrisalho.com.br/consultoria. Marca uma call comigo e eu faço uma consultoria grátis para você. Eu vou ver o seu site, o seu Instagram, a sua presença no Google, a sua performance no Google, o seu processo de vendas, vou escutar os seus números e vou te dar minha opinião profissional do que você tem que fazer. Se você quiser, eu posso implementar isso para você também. É isso que a minha agência faz. A gente enche casas de repouso. Só que, se você quiser só a consultoria gratuita, sem compromisso, eu vou ficar feliz de te ajudar. Para mim é útil, para mim é legal, eu aprendo mais sobre as casas de repouso, eu aprendo mais sobre como ajudar os meus clientes. Marca aqui, vai ser muito legal de conhecer. Agora deixa eu te explicar rapidinho como que eu resolvo esse problema com os meus clientes. A resposta é com muito trabalho, tá? Porque é muita coisa para mudar. Desde o mindset, tanto do dono que eu tô falando, quanto às vezes dos sócios, os processos
que ele tem na casa de repouso dele, os números de telefone às vezes tem que mudar, os links no site tem que mudar, tem muita coisa na internet, coisa pequenininha, detalhezinho pra mudar, tem combinado entre os sócios, expectativas de horário de trabalho, expectativas de horas pra responder mensagens, tem muita coisa pra mudar. O ponto é que vale a pena, e vale muito a pena. Por quê? Porque você pode trabalhar muito menos depois de resolver isso. Geralmente, quem trabalha comigo, o que acontece? A gente primeiro faz calls semanais, tá? Toda semana a gente conversa e vai resolvendo probleminha por probleminha, porque a gente primeiro muda uma coisa. Aí quebra 3. E aí na semana que vem a gente conversa e conserta aquelas 3 coisas. Ou no meio da semana, se precisar, se for uma coisa grave. E aí, essas 3 coisas que a gente conserta quebram mais uma. E aí a gente vai consertando uma por uma, por uma, por uma. Eventualmente, tudo se resolve. Quando tudo se resolve, acontece uma coisa mágica. Que você não vai acreditar, mas acontece. Primeiro, o dono da casa de repouso passa umas 2, 3 semanas sem conseguir fazer outra coisa além de visitas, porque fica chegando muito contato e o contato bom, ele quer marcar visita, ele quer marcar na hora, ele vai, ele faz, é visita de fim de semana, é avaliação médica de fim de semana, e daí entra a pessoa, e é... Eventualmente, passa essas semanas, ele não tem mais o que fazer, porque a casa tá cheia. Vai chegar a visita, ele vai mostrar o que pra visita? Não tem cama. E aí, aos poucos, ele vai trabalhando menos ainda, porque agora ele tem dinheiro sobrando, então ele pode colocar gente pra fazer as coisas que ele vinha fazendo na casa de repouso. E ele pode cada vez mais só atender cliente. Aí ele vai começar a pegar esse dinheiro que tá sobrando, e esse tempo que tá sobrando, e ele vai abrir outra casa. E ele vai abrir outra casa, e ele vai abrir outra casa. E aí, pra mim isso é ótimo, pra mim é mais trabalho. Eu vou encher as suas outras casas também. Não dá pra acreditar. Se você é o dono de casa de repouso que hoje tá pagando pra trabalhar, você deve estar achando que eu tô maluco, você deve estar achando que eu tô mentindo, mas a gente vê isso acontecer de novo e de novo e de novo. Enfim, aqui na Agência Grisalho a gente trabalha só com marketing comercial de casa de repouso. A gente sabe encher as casas de repouso. O meu trabalho é encher a sua casa de repouso. Se você quer um diagnóstico do que está acontecendo, por que a sua casa não está cheia, marca uma call comigo aqui no link da descrição, agenciagrisalho.com.br/consultoria e vamos conversar. Marca essa semana ainda, não tem por que você perder tempo pagando para trabalhar. Vamos lá, vamos conversar.